Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Começar os nossos estudos de uma forma híbrida, né? No presencial e também na plataforma, né? Eu só volto dia 3. Enquanto isso, eu vou deixar as minhas aulas gravadas, tá? Conforme eu avisei nos Meets na semana passada, eu vou deixar minhas aulas gravadas durante esses dias que eu não estarei na escola. Tá? A mesma aula que vocês vão receber na escola são as aulas que os alunos que estão na plataforma vão receber, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação, tá? Avisando, gente, que eu vou estar na plataforma, tirando as dúvidas, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, pode me chamar por lá. Vou apresentar para vocês. Então vamos lá. Nosso assunto, né? Dando continuidade ao nosso assunto, a Segunda Guerra Mundial. Na semana passada, a gente fez uma introdução, né? Quem assistiu às aulas no Meet, viu que a gente fez uma introdução com os antecedentes, né? O caminho que se teve até chegar à Segunda Guerra Mundial. Esse conflito que vai começar em 1939 e vai até 1945. Na verdade, gente, quando a gente olha os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que a Segunda Guerra Mundial, ela começa muito antes, né? Na verdade, as batalhas, elas vão começar em 1939, mas todo o encaminhamento para a Segunda Guerra, ela começa muito antes, né? Foi um conflito bastante violento, um conflito que vai ter consequências, né, na humanidade, né, e a gente vai ver ao final dessa saga, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que os pontos, né, não vão ser nada favoráveis, né, nós vamos ter milhares, milhões de pessoas mortas, né, e a gente vai ver o quão cruel vai ser essa Segunda Guerra Mundial, tá? Para ficar mais fácil um pouco, eu vou dividir essa aula, né, da Segunda Guerra Mundial em duas partes, tá? Então, essa semana a gente vê o início, né, como se estabeleceram, né, os países logo no início da guerra, e depois, na próxima aula, a gente vê o desfecho da guerra, tá bom? Tá? Então, essa primeira fase, né, da guerra, ela vai ser marcada por conquistas alemãs, tá? A Alemanha, ela vai empreender uma série de conquistas, principalmente naqueles países que interessavam a ela. A gente viu, né, na semana passada, na aula da semana passada, que antes de começar a guerra, a Alemanha ela já começou, né, uma série de intervenções militares em alguns países, né, como a Áustria, né, que interessava a Alemanha, né, e ela começa essa ampliação do seu território muito antes da Segunda Guerra começar. Né? Então, quando começa o conflito propriamente dito, nós temos aqui quando já em batalhas, né, já no início das batalhas, em 9 de abril, a Alemanha conquista a Dinamarca, em 15 de maio conquista a Holanda, em 28 de maio conquista a Bélgica, em 10 de junho conquista a Noruega, e em 10 de junho também nós temos aqui a conquista da França, né? E esse daqui vai ser uma coisa bem significativa, tá? A conquista da França, ela vai ser bastante significativa, porque a França era inimiga, né? Da, da Alemanha. A França ela era inimiga da Alemanha. Né? Então, já nos confrontos, a França já tinha declarado guerra à Alemanha, e quando a Alemanha invade o território francês, é uma conquista bastante considerável para a Alemanha. Um dos pontos, um dos marcos significativos para isso é que a bandeira, né, do nazismo, né, a bandeira nazista, vai ser hasteada lá em Paris. Né? E isso vai ser uma coisa que os franceses não vão aceitar tão facilmente. Uma parte da França, gente, não vai aceitar
essa invasão, né? E nós vamos ter diversos pontos de resistência dentro do território francês, combatendo o exército alemão. Tá? Uma dessas frentes, né, de resistência vai ser marcada, né, vai ser comandada pelo general Charles de Gaulle. O aeroporto da França, né, o aeroporto lá de Paris, é chamado Charles de Gaulle, justamente em homenagem, né, a esse general que lutou contra a invasão alemã. Então, vamos caminhando aqui. Então, quais as principais características desse conflito, né? Então, ela vai envolver, né, a Segunda Guerra Mundial vai envolver aproximadamente 58 países, tá? Tem algumas divergências entre livros, né? Alguns falam mais de 60 países, outros trazem um pouco menos, né? Mas fica sempre girando em torno de 58 países. Os principais choques vão ocorrer na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente, tá? Então, no continente americano, nós não vamos ter batalhas travadas, nós vamos ter acontecimentos, né? Alguns acontecimentos, como vai ser no caso do navio brasileiro, né? Do submarino brasileiro, né, que vai ser bombardeado e tal, mas nós não teremos lutas travadas, né, aqui no continente americano, porque elas vão ocorrer basicamente na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Então, como eu falei, a primeira fase da guerra, que a gente divide de 1939 a 1941, ela vai se caracterizar por uma rápida ofensiva das forças nazistas, tá? O exército nazista, gente, ele estava preparado para esse evento, tá? A gente viu que a Alemanha, durante esse período entre guerras, né, que a gente estudou, ela se preparou, ela queria mostrar para o mundo que ela saiu humilhada lá da Primeira Guerra Mundial, a ela foi imposta o Tratado de Versalhes, e mesmo com todas essas imposições, a Alemanha conseguiu se reerguer, né? E ela queria mostrar isso para o mundo, então ela se preparou durante esses 21 anos de preparação, ela se preparou muito bem, tá? E tanto é que ela tinha elementos que foram considerados novidades, né? Que foram consideradas uma verdadeira arma de guerra do exército alemão, das forças nazistas. Entre elas era Blitzkrieg. O que era Blitzkrieg? Era uma guerra relâmpago. Chegava, eles vinham com tudo, eles vinham por terra, eles vinham com bombardeios, né, pelo ar, e atacavam o inimigo de surpresa, e era uma guerra muito rápida, era uma guerra que era para ser resolvida rápida, pegava o inimigo, né, no caso, as forças inimigas, né, dos nazistas, eles pegavam eles desprevenidos, então era uma guerra que era um bombardeio, era uma guerra que era bastante rápida, então eles vinham com diversos aviões, né, jogando bomba, e por terra também, que era uma guerra para ser resolvida rapidamente, né, então o fator surpresa aí, para o inimigo, era o que fez com que a Alemanha, em pouco tempo, ela conquistasse, né, tantos territórios como a gente viu ali atrás, né. Outra coisa vão ser os Panzers, que eram tanques blindados. Até então, gente, na Primeira Guerra Mundial, já existiam os tanques, né, de guerra, os tanques blindados, mas eles não eram tão ágeis, tão fácil de manobrar, né, não era qualquer manobra, não era em qualquer terreno que esses tanques andavam. Já na Segunda Guerra Mundial, os Panzers alemães, eles eram bem fortalecidos, eles andavam num terreno muito mais diverso, né? Ele tinha essa capacidade de atravessar trincheiras, porque na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os tanques iam atravessar as trincheiras, eles ficavam entalados, né? Eles não conseguiam passar por cima das trincheiras. Já os panzers alemães, não, os panzers alemães, eles passavam pelas trincheiras, né? Então, assim, ele estava preparado para um terreno muito mais rigoroso do que os tanques que foram usados na Primeira Guerra Mundial. E a Luftwaffe, que era a aviação da, da Alemanha, né, que também era bastante forte. Se de um lado a gente tinha
a marinha de guerra da Inglaterra, que ela era imbatível, ela era considerada imbatível, nós temos aqui na Segunda Guerra Mundial a Luftwaffe, que era a aviação, né, os aviões bastante ágeis e que fazia com que essa Blitzkrieg, né, que era a guerra relâmpago, ela fosse uma arma de guerra bastante potente, tá? Uma estratégia, né, uma arma de guerra, mas uma estratégia de guerra bastante eficaz. Dentro das batalhas, nós temos, a gente ressalta aqui, a Batalha da Inglaterra, tá? Que vai começar em 1940 e ela vai terminar em 41. Vai ser aproximadamente um ano de batalha, onde o território inglês vai ser altamente bombardeado. Eles vão ser bombardeados, gente, pelas tropas nazistas, né, principalmente pela Luftwaffe, que era aviação, né, eles eram bombardeados dia e noite. E os ingleses, eles resistiram, né, foi um ano, assim, quase que um ano, resistindo bravamente aos ataques da Alemanha. A Alemanha queria dominar a Inglaterra, assim como fez lá na França, a Alemanha queria também hastear a bandeira do exército nazista lá também, lá em Londres, né? Mas eles se juntaram, eles lutaram bravamente contra a invasão alemã. Então, dentre tantas batalhas que a gente separa, né? Porque foram inúmeras batalhas, não tem como a gente falar em pouco tempo quantas batalhas aconteceram, né, na Segunda Guerra Mundial, mas dentre essas a gente ressalta a da Inglaterra, que a Inglaterra, ela venceu bravamente, né, ela foi na cara e na coragem e resistiram aos ataques dos nazistas, não deixaram os nazistas atacar o território inglês, né, mesmo com a Luftwaffe, que era a aviação de guerra, né, da Alemanha, bombardeando Londres, bombardeando o território inglês, eles resistiram bravamente contra a invasão alemã em território inglês. Por outro lado, né, como eles estavam concentrados em defender o território inglês, né, em defender a Inglaterra, eles perderam, né, no norte da África, as tropas alemãs e italianas, elas se juntaram e conquistaram vitórias significativas, né, sobre os ingleses, aquelas colônias, né, que pertenciam à dominação britânica, principalmente lá no Egito, ela correu muito risco, porque as tropas alemãs e italianas, elas se uniram para tomar esses territórios que pertenciam à Inglaterra. Eles tomaram algumas possessões de terra, né, e os ingleses perderam essas batalhas lá no norte da África, tá? Mas o território inglês, né, o território da Inglaterra, eles não deixaram, não permitiram que a Alemanha invadisse. Em 1941, a gente tem aqui o início do que a gente vai chamar que é o fortalecimento, né, a mudança de dominação, porque até então a Alemanha estava dominando, a Alemanha tinha dominado já Paris, né, a França e tal, territórios da França, e em 1941, dois países significativos entram na guerra. E vão ser dois fatos decisivos, né? Vai mudar o rumo da história. Se até 1941 a Alemanha estava saindo vitoriosa nesses embates, a partir de 1941, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, a gente vai ver aí uma mudança de comportamento nessa guerra, tá? Porque a União Soviética vai entrar em 22 de junho de 1941, ela vai entrar na guerra. Por que, então, a União Soviética ainda não tinha entrado na guerra? A União Soviética, antes do início da guerra, tinha assinado um tratado, né, um tratado com a Alemanha, de que elas não se enfrentariam, né, de que não haveria, os dois países não se enfrentariam, foi um acordo que os dois países fizeram, né. Só que a Alemanha, Hitler, né, decide invadir a União Soviética. E aí, quando Hitler invade a União Soviética, tem uma quebra desse acordo, né, rompe o acordo que eles haviam feito, e a União Soviética entra na batalha, né, contra a Alemanha, né, e entra nessa guerra.
Outro país também que vai entrar na guerra, que até então não tinha entrado, era os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam preparados, né, porque a qualquer momento eles poderiam entrar, e a gota d'água dessa entrada dos Estados Unidos vai ser justamente o ataque à base naval de Pearl Harbor, né, que ficava lá no Oceano Pacífico. Né, em 8 de dezembro, os japoneses, né, o Japão, vai atacar Pearl Harbor, né, e aí é o motivo para os Estados Unidos entrarem no conflito, né, e esse conflito, então, ganha novos panoramas, né? Eles vão ganhar novos panoramas, a Segunda Guerra Mundial ganha novos panoramas. Por quê? Porque vai ser, gente, uma ajuda e tanto a entrada da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos no conflito. E aí nós temos a formação dos blocos, né, já definidas. Até então, tinha uma coisa assim, alguns países participando, mas ainda não tinha se fechado assim propriamente em blocos, né? E aí a gente vai ter aqui a formação das potências do eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, né? Esses 3 países eram as potências do eixo que lutavam contra as potências aliadas, né? As potências aliadas eram Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França. Professora, tinham mais países? Tinham diversos países. Aqui nas potências do eixo, por exemplo, a Áustria, né, que já tinha sido dominada pela Alemanha, fez parte também. Só que assim, a gente conta, a gente coloca nesses blocos as lideranças, né, as potências que comandaram esses blocos, né? E aí, dentro desses blocos, a gente tem separado dessa forma, né? Com as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França. Então tá, gente. Então, como eu tinha falado, a entrada dos Estados Unidos se deu, né, por causa do ataque à base militar de Pearl Harbor, lá no Oceano Pacífico. Quem provocou, o responsável por esse ataque vai ser o Japão, né? E por isso a gente vai ver, quando a gente lá na frente o Japão vai ser bombardeado pelos Estados Unidos, né, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, lá no finalzinho da guerra, a gente vai ver que, na verdade, os Estados Unidos falam que não foi troco, que não foi para descontar o que eles tinham sofrido lá em Pearl Harbor, mas muitos especialistas, né, muitos estudiosos falam que sim, que foi, na verdade, uma revanche pelo que eles sofreram lá em Pearl Harbor. Qual foi o saldo do ataque de Pearl Harbor? Mais de 2.000 soldados mortos, né? Teve mais de 2.000 mortes, né, de soldados e pessoas que estavam na base militar de Pearl Harbor, aviões, porta-aviões e submarinos destruídos. Então, aí já entra também a destruição financeira, né, porque causou um prejuízo financeiro muito grande para os Estados Unidos. Claro que o mais importante disso foi a perda de mais de 2.000 mortos, né, mais de 2.000 soldados mortos, né, e aí foi o motivo suficiente, aliás, mais do que suficiente, que fez com que os Estados Unidos entrasse no conflito, né? E aí, quando os Estados Unidos e a União Soviética entram no conflito, gente, nós temos aqui alguns acontecimentos a partir de 1942, tá? A gente vai ver que vai começar a mudar um pouquinho as coisas, tá? A partir de 1942. Os soldados alemães vão invadir Stalingrado, que é na União Soviética. União Soviética, antiga Rússia, né? Nesse período, né, gente, que a gente está tratando. Eles invadem Stalingrado. Só que eles não contavam que o exército russo estava preparado para essa invasão, né? E os soldados alemães entraram em território russo, gente, em pleno inverno. Algumas pessoas falam que tem alguns lugares na Rússia que o inverno chega a menos 40 graus. E o que aconteceu? Os soldados alemães vão para lá com um uniforme que foi desenhado por Hugo Boss, né, que era um estilista, né, desenhou um uniforme todo engomadinho, todo bonitinho, e eles foram invadir o território russo. E eles não contavam com essas duas surpresas, que os russos estavam preparados para a guerra, né? Se tem um povo que sabe fazer guerra, é o povo russo, né? E eles estavam preparados para essa guerra.
Então, vai ter a contraofensiva soviética, eles vão revidar, e o inverno rigoroso, gente, que os soldados entram no território russo com roupas inapropriadas para um inverno tão rigoroso. O resultado disso é que milhares de soldados alemães morrem de frio, né? Porque eles não vão aguentar o inverno que a Rússia estava passando, né? E aí muitos vão morrer. Qual o resultado disso? Eles vão ter que recuar. O exército alemão vai ter que recuar. E aí a União Soviética, né, resiste a essa invasão alemã. Uma outra coisa também que vai ser importante é que eles vão conseguir bombardear a Alemanha em 1942. Até então, o território alemão não tinha sido bombardeado, sequer tinha sido atingido por algum país. A Alemanha estava só invadindo, estava dominando e tal, mas aí, a partir de 1942, nós temos aqui já com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, a gente vê essa mudança. E uma dessas mudanças vai ser justamente o bombardeio sobre a Alemanha, né, em 1942. E a vitória dos aliados na África e na Itália, tá? Os aliados, né, então, França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, eles vão ter vitórias bastante significativas na África e na Itália. Tá? Então, essa primeira parte, gente, eu dividi dessa forma. Na próxima semana, a aula vai ser sobre a continuidade da guerra, né? Aqui a gente já chegou praticamente na metade da guerra, e depois a gente vai ver o final, como foi o desfecho dessa guerra, né? Quais os resultados dessa guerra. E a atividade dessa semana, para vocês fazerem aí na escola, ou quem estiver na plataforma, vocês vão pegar o livro de vocês, o livro de história, né? Na página 106 tem lá um exercício, né? Uma série de exercícios para vocês fazerem. Vocês vão responder as questões de 1 a 6, tá? Somente respostas. Vão registrar essas respostas no caderno, vão fotografar e vão postar lá na plataforma para eu fazer a correção, tá? Então, façam a atividade ou em sala, ou quem está em casa, fazer em casa, fotografa a atividade e vai anexar lá na plataforma, tá bom? Tá? Então eu vejo vocês daqui a alguns dias, tá? E a gente vai se falando. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Pode me procurar, que eu tiro as dúvidas na plataforma, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.